Olá, bom dia você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10 da TV Opes e também pelas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. 18 de outubro, sexta-feira, e a partir de agora você acompanha o Opes Notícias até às 10 horas. Estaremos juntos e com esse formato vamos partilhar experiências, contar histórias de vida e discutir temas polêmicos e que emocionam. Vou ouvir os entrevistados e conversar com você que nos acompanha e sempre de olho na notícia. Fica com a gente, deixa aqui sua mensagem, participe com a gente, estamos ao vivo. E hoje, tabus e mitos colocam a sexualidade feminina constantemente no consultório médico. Entre exames desnecessários e necessários também, falta de informação, a mulher necessita cada vez mais explicação em relação ao seu próprio corpo. Como funciona, descobertas e conquistas permeiam esse universo. E o que a mulher faz com todo esse conhecimento? Como explicar no dia a dia e sem perder aí, como aplicar no dia a dia e sem perder aí a docilidade da mulher, respeitando seus limites, vontades, quebrando preconceitos, tudo isso com muita responsabilidade. E o tema de hoje, sexualidade da mulher, também é saúde pública. E aqui com a gente, para debater, para conversar, para explicar aqui esse assunto, Heloísa Guedes, ela que é sexóloga, e também Maria Luísa, Maria Luísa, que já esteve aqui com a gente, enfermeira e coordenadora municipal de saúde da mulher. Maria Luísa, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez aos nossos estúdios. E hoje é um bate-papo bem feminino, mas também os homens precisam conhecer um pouquinho do universo feminino. Bom dia, Maria Luísa, seja bem-vinda. Bom dia a todos os espectadores. Assim, fico muito feliz para a gente debater esse tema assim, muito importante, né, para a saúde das mulheres. Eu, como representando aqui a gestão municipal, representando todas essas mulheres arapiraquenses, fico muito feliz quando a gente fala de sexualidade, que ainda é um tabu muito grande nas mulheres. Eu percebo, assim, quando a gente tem palestras, a gente participa de grupo de mulheres nas unidades básicas, nas comunidades, principalmente rurais, o quanto é difícil de falar de sexualidade, o quanto a mulher ainda tem vergonha de se tocar, tá? Ainda de falar do seu próprio corpo, e aí muitas das doenças das mulheres é descoberta pelo toque. E aí eu sempre falo nas palestras, sempre discuto com as mulheres, quantas de vocês já se tocaram? Fez um toque vaginal, observou o seu corpo, e muitas das mulheres ainda acham que isso é vergonhoso, principalmente nas comunidades rurais. E tem mulher que não sabe, na verdade, nem quantas aberturas tem em sua vagina. Eu sempre falo isso. Quantas aberturas tem em sua vagina? E muitas delas não sabem responder, porque elas não têm essa vergonha de se tocar, de se olhar o seu próprio corpo. Então, quando a gente debate esse tema aqui sobre sexualidade, sim, até mesmo com a sexóloga, assim que a gente consegue trabalhar essa parte da consciência com a parte ligada à saúde pública, para que a gente consiga alertar essas mulheres a importância de trabalhar a sexualidade, que vai melhorar tanto a saúde mental como a saúde física e intelectual. E que é uma questão de saúde, não é, Maria Luísa? Como você bem frisou, bem colocou, precisa realmente conhecer, né? Conhecendo o problema, conhecendo o seu corpo, você também começa a descobrir que tem algo errado. Mas isso a gente vai conversar no decorrer do programa, e também recebendo Heloísa Guedes. Seja muito bem-vinda, Heloísa. É um prazer tê-la aqui com a gente, né? Pela primeira vez no Opes Notícias, mas já esteve aqui na casa. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia a todos. Então, é um tema extremamente importante de a gente debater, né? Como a Maria Luísa já falou. Quando eu comecei a estudar a sexualidade, eu fiquei impressionada com o desconhecimento da gente com o nosso próprio corpo, não é? Da gente que eu falo, mulher. Sim. A gente, infelizmente, desde criança, enquanto meninas, são nos impostas amarras, não é? Nós não podemos conhecer o nosso corpo. Todas essas questões de desconhecimento, de quantas aberturas a gente tem na vagina, tudo isso vem porque a gente não pode conhecer o nosso corpo. É dito cultural, a gente, né? Exato, é um tabu. Conhecer o corpo, a mulher conhecer o seu corpo, a menina conhecer o seu corpo,
é algo que não pode ser feito, né? A gente é sempre reprimida, as meninas são muito reprimidas, então a gente precisa de uma educação sexual em casa. Nas escolas, a gente precisa começar a trabalhar também essa educação sexual, criar meios, criar caminhos para que as meninas possam ser mais saudáveis. E criar meios, como você falou, e levar aí a discussão, mas tudo com muita responsabilidade. Deixando bem claro que o programa de hoje não é um programa falando sobre sexo, não é um programa, né, falando aí, adentrando aí a sexualidade de forma mais, vamos dizer, mais a fundo. Não, hoje é informativo, é a saúde da mulher. Então, vamos falar da sexualidade com esse viés da saúde pública, né? O que é que a mulher precisa se conhecer, o que é que a mulher precisa, né, como a Maria Luísa falou, o que é que a mulher precisa conhecer no seu corpo, para então levar ao consultório. É saúde pública, gente. Então, manda aí a sua pergunta, deixa seu comentário, estamos ao vivo. Tem alguma dúvida aí relacionada à sexualidade? Vamos esclarecer sexualidade, né, dentro aí da temática da saúde pública. Mas já começando aqui a nossa discussão, Maria Luísa, você que lida diariamente aí com essa realidade, né, no consultório, né, atendendo as mulheres, você já relatou que na zona rural as mulheres ela tem mais esse medo, até mesmo porque não conhece, né? Então, você como trabalha, né, com saúde pública diretamente, você acha que o caminho é esse? São políticas públicas para falar mais sobre o assunto? A gente ainda precisa disseminar muitas informações. A gente sabe que os meios de informações aí estão em acesso, mas tem muita gente que não tem acesso à informação. E a gente precisa trabalhar essa educação em saúde com a população para que a gente consiga disseminar várias informações que podem melhorar a saúde, a prevenção, a promoção da saúde. E o que eu percebo é que as mulheres ainda não estão empoderadas com o seu corpo, elas não têm o poder do seu corpo. Eu ainda percebo que os esposos, os companheiros, ainda têm um poder sobre o corpo da mulher. Então, quando aquela mulher ela é empoderada, ela sabe o que quer, que ela tem um poder do corpo dela, eu percebo que muitas das coisas fluem, tá? Principalmente a questão relacionada à sexualidade, à saúde reprodutiva, tá? Os direitos sexuais, os direitos reprodutivos daquela mulher. Então, eu percebi isso assim bem abertamente agora com a implantação do DIU de cobre em Arapiraca, tá? Foi um projeto que foi instituído pelo Corém, pelo COFEM e pela Benfo. E é um projeto em que a gente vai garantir os direitos sexuais reprodutivos das mulheres com essa consulta ginecológica de enfermagem com a inserção do DIU. E esse projeto foi feito em 2 municípios, que foi em Arapiraca e em Penedo. São os primeiros municípios do Brasil em que vai inserir DIU na atenção básica. E aí vieram os preceptores de Sofia Feldman, que é um hospital bem nomeado no Sul. E aí o que é que aconteceu? A gente fez uma triagem de 200 mulheres que estavam interessadas no DIU. E a gente conversou sobre várias questões de sexualidade, sobre os direitos dela, e colocamos o DIU em 150 mulheres em Arapiraca em agosto. E elas têm um retorno de 45 dias. Quando elas retornaram, ou antes mesmo, 7 mulheres me procuraram porque elas queriam tirar o DIU. E aí eu fiz aquele acolhimento, aquela consulta, e quando a gente observou todos os relatos dessas mulheres, elas queriam tirar o DIU porque o esposo queria e ela tirasse o DIU. Então, essa mulher ela não é dona do seu corpo, tá? Em muitos dos relatos, ela chegou para mim, uma mulher, e falou: eu estou tirando o DIU para não perder meu companheiro. Porque ele disse que eu não estou servindo mais de nada em casa. Então, a gente percebe ainda o quanto tem um desconhecimento da sexualidade, da questão reprodutiva. Quantos benefícios esse DIU ia trazer para essa mulher? Ia trazer um planejamento reprodutivo bem elaborado, ia trazer uma diminuição de uma complicação numa gravidez, mas ela preferiu primeiro a opinião do companheiro. A opção mais extrema, né?
de realmente tirar. E realmente foi tirado, essa mulher a gente garante o direito dela Sim. de escolha, né? Mesmo o SUS ofertando, você fez desperdiçou aquele dia que seria utilizado de outra mulher, mas o importante é a livre escolha da mulher. Então, ela tem um direito de escolha. Então, foi retirado os 7 dias dessas mulheres, que foi retirado porque ela passa um tempo sangrando. E nesse tempo de sangramento, os homens querem ter a relação sexual e não conseguem, e aí entra em atrito com a mulher. E eu sempre discuto em palestras. O DIU, ele tem vários benefícios, mas a mulher ela tem que saber trabalhar com ele, porque também tem os malefícios, que é as reações adversas, que é um sangramento, em que pode permanecer por 45 dias ou mais. Então, isso tem que ser feito com junto com o companheiro, a escolha. E quando a gente percebeu que a escolha é feita pelos dois, a gente sabe que flui melhor. Então, essa questão de sexualidade, dos direitos dela, ainda precisa ser bastante trabalhada e que elas tenham mais orientação. E precisa ser trabalhado com ela e ela trabalhado com seu parceiro, com o companheiro, não é? Teve alguns companheiros que a gente trouxe e a gente viu o benefício da presença desse companheiro. Muitos deles presenciou. Então, a gente já está querendo trazer todos os companheiros das mulheres que têm interesse em colocar o DIU para que a gente consiga fazer um trabalho bonito. E assim, num retorno, eu tive uma frase assim muito bonita de um companheiro que chegou e falou que a gente tinha salvado o casamento dele com o DIU. E isso assim me emocionou bastante, porque o DIU ele provoca uma lubrificação vaginal. Ele aumenta o libido. Então, o casamento dele disse que foi às alturas, a questão da sexualidade por causa do DIU. Então, isso assim é muito benefício que vem trazendo para as mulheres, mas elas ainda precisam conhecer, saber o que quer, ver se é esse método contraceptivo que ela quer, para que a gente consiga ter melhores consequências. Resultados, né? Heloísa, a sexualidade, né? O tema sexualidade, ele tem uma ligação direta com, vamos dizer assim, a vida sexual ou são pontos distintos? Não, eles não são pontos distintos. Eles se diferenciam. A sexualidade e o sexo, eles não são a mesma coisa. Certo. Mas a sexualidade, ela é a forma como você se apresenta para o mundo. Não é? Maria Luísa falou de empoderamento e a gente pode também falar de um empoderamento, não só um empoderamento feminino, mas também incluir o empoderamento sexual. O que é que eu quero? Não é? De que forma eu quero que o mundo me veja? Muitas vezes as mulheres não são permitidas a se apresentar como elas querem, da forma que elas desejam. E é de extrema importância que isso esteja muito claro para as mulheres. Não é o que elas querem, de que forma elas querem se apresentar. A sexualidade, ela não envolve só o sexo, não é um corpo como um todo, é a forma como eu me vejo. A gente está numa sociedade cheia de tabus. Eu bato sempre na tecla de que a gente não pode conhecer o nosso corpo. Fazendo o gancho com o sexo, muitas mulheres não têm uma vida sexual saudável porque não conhecem o seu corpo ou permitem que o parceiro conheça. Não é? Como é que você vai permitir que alguém conheça se nem você conhece? O conhecimento do seu corpo tem que vir de você, para você apresentar para o outro. E aí, falando de uma vida sexual saudável, a gente fala de saúde mental, a gente fala de uma felicidade até, não é? Da forma como você consegue se relacionar socialmente, ela melhora. Mas isso tem que estar muito seguro para ela. Uma mulher empoderada é uma mulher que sabe o que quer e por quais caminhos ela vai escolher andar. Tá? Eu poderia dizer que uma mulher empoderada, né, em relação, nesse ponto mesmo, né, dessa vida com seu parceiro, vida sexual, é uma mulher que ela tem uma certa liberdade e ela não liga com a opinião do outro? Ou não?
Não necessariamente, tá? Mas ela coloca a sua opinião e o seu desejo em primeiro lugar. Eu falo sempre que no sexo, não é? A mulher tem que se dar prazer. O prazer da mulher não pode estar diretamente ligado ao homem. Ele é um complemento, mas a gente tem que aprender a se dar prazer. Conhecer o nosso corpo, não é o homem ou a companheira, a mulher, a parceira. A gente tem que aprender a se dar prazer. E aí a gente pode falar também nessa responsabilidade masculina, que muitos homens também sofrem com essa questão, essa pressão de ter que dar prazer, de ter que saber dar prazer. Tá? Porque isso é algo imposto também. A sociedade impõe, a sociedade, eu falo que obriga o homem a dar prazer para a mulher. Quando a gente tem que entender que cada um é dono do seu corpo e tem a sua responsabilidade, né? Tem que ter a nossa responsabilidade. O nosso corpo, ele é um mapa que a gente constrói, a gente descobre, a gente apresenta ao outro como caminhar por ele. E você falou agora há pouco, Heloísa, sobre a saúde mental, né? Isso é bastante importante, né? A mulher que se cobra, mas ao mesmo tempo a mulher que se pune, né? Muitas Sim. vezes pelo que ela quer, né? Isso Sim. interfere muito na saúde também da mulher, não é, Maria Luísa? Aí as duas podem, né, pegar esse gancho. É muito importante, que é como ela falou, a mulher que tem prazer, que vive uma vida sexual boa, é uma mulher que ela vai distribuir ali felicidade, vai ter um bom convívio social, entendeu? Então, ele influi bastante na parte mental. Eu percebo muito aqui dessas mulheres que a gente fez essas consultas, 95% das mulheres não usam preservativo. E esses relatos todos, eu fiz a pergunta, por que você não usa o preservativo? Muitas delas, porque eu quero dar prazer ao meu companheiro. Então, isso é muito preocupante. Isso mostra, a nossa sexóloga falou aqui, que a mulher está centrada no prazer ali do homem. Ela precisa ainda centrar naquela satisfação dela, em primeiro lugar, para que ela depois venha satisfazer o homem. Tem muitos homens também que têm essa concepção de satisfazer a mulher e depois satisfazer o próprio, né? Mas geralmente eles querem primeiro satisfazer ele. Então eu pensei, isso assim é muito agravante para a saúde pública. Porque a gente aí com os aumentos das DSTs, a gente está com aumento de casos de HIV, muito mesmo. Então, isso foi refletido através dessas consultas, dessas 150 mulheres. 95 não utilizam preservativo. E elas dizem isso, os relatos são esses. Então, assim, é muito preocupante. A gente precisa ainda trabalhar essa questão da sexualidade com ela para que a gente consiga melhorar até o que é que ela utiliza, como é que a camisinha pode melhorar essa vida sexual dela e introduzir o preservativo nessa vida sexual dessa mulher. E aí, Heloísa? Tirar também esse tabu dos homens, não é? A gente está falando aqui de saúde feminina, mas é preciso incluir os companheiros, os homens, os adolescentes, os meninos adolescentes, nessa discussão também para entender que a camisinha ela não impede o prazer. É uma questão de segurança e responsabilidade. Quando eu trabalho sexualidade com adolescente, eu digo, olha, não é só o prazer. Sexo não é só o prazer. Sexo é uma questão de responsabilidade, tá? É uma questão de saúde. Se o outro diz que não quer porque não vai sentir prazer, você precisa... Aí vem a questão do empoderamento feminino. Você precisa dizer a ele, precisa ensinar sobre o seu corpo e sobre as suas questões, principalmente. Não é as doenças que você não quer adquirir. De que forma que a gente pode prevenir doenças sexualmente transmissíveis? Com preservativo. Não é? Quando você falou, Maria Luísa, da questão do DIU, não é? De ter uma discussão ali entre o casal, qual a melhor maneira, qual o melhor método contraceptivo, é de extrema importância que o casal converse, que o casal entre em acordo e decida juntos, para que aí não haja essas questões de coloquei, mas ele não quer, ele quer que eu tire.
não é? E aí passa por outro processo, e é o corpo dela, e as dores, e os sangramentos, e o corpo é dela. Ela precisa decidir. Quem decide é ela, não é? Mas quando é uma questão de decisão, isso vai influenciar o casamento, o corpo é dela, precisa ser conversado. Mas ela também tem que saber o que ela quer. E vamos agora à participação dos nossos internautas. Charles Petuba, um abraço, Charles. Já esteve aqui com a gente, obrigado pela participação. Que discussão importante, necessária, saudável, aberta e objetiva. A UPS mais uma vez fazendo um trabalho e desmistificando aí de uma temática tão delicada, peculiar, mas extremamente necessária. Abraço mais uma vez, Charles. E o Sam Silva, um abraço, Sam. Também concordo, um tema sensível, mas de suma importância. Quem não pode usar o DIU? Aí já daqui a pouco a gente fala mais aí sobre o DIU, mas antes da gente encerrar aí o nosso primeiro bloco, né? Então participe com a gente, manda aí a sua pergunta, deixe o seu comentário. Olha só que conversa, que discussão bacana aqui. Sexta-feira, um assunto bem leve, um assunto educativo e que você precisa, você também, o seu companheiro, a sua companheira precisa também participar. Mas Heloísa, muitas vezes os mitos, né, e a repressão sexual, ela acaba criando obstáculos, né, até para uma vida, eu não falo só mesmo uma vida sexual, mas a parceria, o companheirismo, cria esse bloqueio. Sim, e isso é preciso ser conversado. A gente pode até colocar como mito também essa questão que a gente acabou de levantar, da camisinha, né, do preservativo, mas eu não sinto prazer com preservativo. Aprende. Aprende porque o preservativo, ele é uma descoberta, né? É indispensável. E aí, se for uma decisão vamos manter também uma questão de saúde, não só feminina, mas também masculina, manter os exames em dia, não é importante estar fazendo esses exames. Não só a mulher, o homem também precisa fazer, porque assim, a questão da responsabilidade sexual, ela é muito da mulher. A mulher quem engravida, a mulher quem tem que dar prazer, a mulher quem tem que cuidar para não ter filho, a mulher quem tem que se cuidar para não contrair, eu ia dizer pegar a doença, né? Não contrair doença, mas isso é responsabilidade do homem também. Não é? De que forma que a gente pode desmistificar isso? Vou voltar um pouco de algo que eu já falei, dessa responsabilidade de o prazer da mulher ser do homem, e não é. Não é isso, a gente pode até, já foi levantado algumas vezes em algumas discussões, que a gente pode falar como mito também, o prazer da mulher é dela, a responsabilidade do prazer da mulher é dela e a do prazer do homem é dele. Quando a gente fala em relação sexual, a gente vai unir. Os dois é uma dança, tem que estar tudo em harmonia. Mito sobre sexo, sobre sexualidade, ele precisa ser discutido. E aí a gente tem vários caminhos. Eu sempre deixo muito aberto minhas redes sociais para que as pessoas entrem em contato. Eu digo, olha, qualquer dúvida, entre em contato que a gente vai desmistificar. Porque é, sim, uma questão de saúde pública. O número de mulheres que chegam para dizer, mas eu nunca nem senti prazer, eu não sei nem o que é isso. Muitas ainda existem casamento e que não sabem o que é que vai acontecer ali. Como é que acontece? Por que acontece? Não sabe o que é, vai ali por obrigação. Quase perdi o meu marido. Não é algo que a gente escuta muito. Ou quase perdi o meu marido porque ele me viu tendo prazer. E não é. Muitas vezes, assim, isso é o extremo, mas acontece muito. Infelizmente, ainda acontece muito. Então, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse assunto, né, sobre a saúde da mulher, saúde pública, sexualidade feminina é saúde pública. Daqui a pouco a gente retorna, é só o tempo aí de você mandar a sua pergunta, deixar aí a sua mensagem e a gente volta já já.
E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, operadora de quem quer arrumar problemas. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente! Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa. O único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Manda sua pergunta para a gente, deixa seu comentário. Hoje estamos falando aí sobre sexualidade feminina como saúde pública, gente. É problema de saúde mesmo. Então vamos cuidar aí da saúde. Você, parceiro, parceira, também precisa ter aí esse conhecimento, precisa também conhecer, né, a sua mulher, conhecer aí a sua parceira, para que também possam aí ajudar e trilhar um caminho positivo e um caminho satisfatório. Agora um abraço para todos aqueles que nos acompanham, né, os nossos internautas. Temos aqui, peço aí só para baixar um pouquinho o pirulito. Pronto, mais uma colocação aí do Charles Petuba. Dentro dessa linha de pensamento, gostaria que as entrevistadas opinassem sobre aquele discurso em que impõe que homens, ou melhor, que mulheres usem rosa e homens usem azul. Que homem não chora, que mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, enfim. Socializem aí sobre essas questões e tantas outras, impondo que mulher pode isso e homem pode aquilo. E aí? Mulher e homem, eles podem o que eles quiserem. Né? Contanto que respeitem os seus limites, seus deveres. Então, a gente pode tudo. Nós podemos tudo, os homens podem tudo. Rosa e azul são cores. Sim. Né? Não passam. Inclusive, hoje eu estou de azul. Não foi proporcional, mas... eu acredito sim nessa questão de que a gente pode tudo, contanto que a gente respeite o outro. Que não invada o espaço do outro com desrespeito. A gente pode ir respeitando a nós mesmos e ao outro. Como tem aquela frase, né? Que o meu limite vai até onde o outro, né? O limite limite também. do outro, isso. Né? Tudo questão de conversa, né? Questão de comunicação.
E agora, falando em comunicação, vamos para o nosso momento de mitos e verdades, né? Algumas colocações, algumas afirmações e também mitos, né? Mitos ou verdades. Vamos discutir aqui. Vamos lá. A saúde da mulher é restrita unicamente a exames de saúde e nada mais? Como a gente falou, muito mais né? além. Muito mais além é sexualidade, é os direitos aí reprodutivos, tá? É o planejamento familiar. Então, ele não vem só a questão dos exames, é também a mulher conhecer o próprio corpo, é saúde, tá? Eu geralmente digo isso, a mulher ela tem que ter uma queixa quando ela vai para algum consultório. E essa queixa ela vai descobrir através do toque. Quando a mulher vai para um consultório, seja lá do médico ou do enfermeiro, a primeira pergunta que o profissional faz é o que é que você está sentindo. E ele não vai examinar a sua vagina, porque não é um exame físico de rotina, só através de uma citologia. Então, a mulher ela precisa se tocar, tá? E eu observei muito isso agora no projeto do DIU, em que a gente, para inserir o DIU, a gente tem que fazer um toque bimanual. E assim, esse toque, assim, o que eu percebia que era o terror para as mulheres, não era nem a inserção do DIU, porque elas se sentiam totalmente envergonhadas. E eu ensinava ela a fazer o toque bimanual depois da inserção do DIU, porque é nesse toque bimanual que ela faz que ela vê o fiozinho do DIU que está lá e sente se ele está sendo expulso ou não. Então, eu ensino a ela a fazer o toque para que ela faça mensalmente esse toque para observar esse fio. Então, muitas das mulheres, quando iam tocar, elas não conseguiam, entendeu? Travava ali, a mulher travava naquele momento. E aí, elas precisam ainda conversar bastante sobre sexualidade, principalmente com o companheiro. Como a Heloísa falou, elas precisam se conversarem. Elas não, o casal não conversa. Quando a mulher está mais extrovertida no sexo, ela é reprimida ali pelo companheiro. Muitas das separações, muitas de brigas acontecem. Já estranha. Já faz esse estranhamento e isso vai causando vários transtornos nas mulheres. E o que eu percebo muito é que as mulheres elas estão ali infelizes no casamento, e elas fazem aquele sexo ali por conveniência, por um momento, mas só para satisfazer, como a gente já tinha comentado, o parceiro, né? Vamos à outra. Quer fazer alguma colocação? Quero. E assim, a questão do não, eu não quero, não existe. Não é? Se a mulher não quiser transar naquele momento que ele quer, então ali ela já não serve. Né? Quando você fez a colocação da tua paciente que disse eu não sirvo mais no meu casamento, mas e o que é aquilo? Como é que essas relações são construídas? A mulher só serve para ser usada para o prazer do homem? Não é um questionamento São bem... questões sérias, fortes, né? Sérias, isso mesmo. Sexualidade é assunto sério ou banal? Seríssimo. Seríssimo e precisa ser discutido desde a infância. Não é? Quando a gente fala em saúde sexual, a gente pode lembrar de que meninos não têm o menor problema de estar tocando na sua área íntima quando crianças. Em casa, geralmente, se vê a criança, o menino, se tocando... É fofo, é bonitinho, ele tá tocando, tá conhecendo. Qual o problema? De fato, não tem nenhum problema e é saudável. Mas aí, quando é a menina, é feio, é sujo, é fedorento, não é? E como é que essa criança cresce? Como é que essa menina cresce sabendo que aquela região é algo proibido? É algo impuro, não é? É algo impuro, isso. E aí a gente vem as questões das disfunções sexuais. O vaginismo, muitas vezes vem daí, é construído aí. O vaginismo, a anorgasmia, que existem mulheres que não chegam ao orgasmo. E o número é assustador, é mais de 70% das mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo. E também é uma questão de saúde, porque a gente sabe que através do orgasmo a gente libera vários hormônios do bem.
não é? E é preciso que a gente mantenha o nosso corpo em equilíbrio. Questão de não chegar ao orgasmo, a gente tem algumas questões físicas, mas para essas mulheres que não sentem, nunca chegaram ao orgasmo, muitas não sabem nem o que é isso, nem que precisa disso na relação sexual, as causas físicas elas são entre 5% e 7%, né? Que elas não sentem orgasmo por questões fisiológicas. É muito pequeno. Quanto às que não sentem orgasmo por falta de estímulo, é de mais de 70%, que nunca chegaram ao orgasmo. Então, isso é preocupante, tá? Porque a gente inclui também uma questão de saúde pública, uma saúde da mulher, porque se ela não se toca, ela não se conhece. E é importante a questão do toque, mas a gente muitas vezes é proibido, é amarrado a não se tocar, porque nós mulheres temos um órgão que ele só serve para o prazer, que é o clitóris, que ele é muito mais do que a gente conhece. Ele foi descoberto agora, a real forma dele, em 2009, 2010 só. Então, é algo muito desconhecido. Essa questão de tocar e sentir prazer, não pode. Não é? Ela é algo que é bem tabu e que a gente precisa quebrar. A gente precisa vencer essa barreira. Ela precisa ser permitida. E essas discussões, eu acredito que seja realmente bastante, para os profissionais que lidam com isso diariamente, seja bastante complicado, porque muita gente não gosta nem de falar, né? Não se sente à vontade em falar, né, sobre a sexualidade, sobre assuntos, né, nessa temática, muito menos se tocar, né? Se conhecer e conhecer o outro também. Então, ainda precisa aí uma política mais a fundo, né, para que alcance, né, toda essa mulherada. Mas vamos dar continuidade aqui aos nossos mitos e verdades. Falar de sexologia é falar, eu acho que você já respondeu, Heloísa. Falar de sexologia é falar unicamente em sexo? Não. Né? Não. É muito mais do que isso. Falar de saúde da mulher e sexualidade é proibido? Não, né? Como você falou, os profissionais, eles precisam ter um vínculo maior com aquela paciente. Quando você consegue ter um vínculo com ela, você consegue arrancar, assim, imensidão daquela mulher. Então, a consulta ginecológica de enfermagem, a consulta médica, ela tem que ter tem que manter um vínculo, um acolhimento daquela mulher. Então, onde você vai descobrir o corpo junto com ela. Eu sempre prezo isso para os profissionais. Tenta manter um vínculo com aquela mulher. Tenta utilizar instrumentos que você consiga captar informações. Quando é aquela consulta tradicional, você não consegue arrancar nada da mulher. E você tem que construir o tratamento, as orientações junto com ela. Não adianta a gente estar fazendo orientações com aquela mulher sobre o sexo se ela não conhece nem a sexualidade dela. Então, ela precisa ser construída, ela precisa ter vínculos para que isso seja discutido. Ela precisa ser acolhida ali naquele espaço e se sentir confiante na transmissão de informações. Eu sempre tento fazer isso, por isso que na consulta ginecológica de enfermagem, com a inserção do DIU, a gente conseguiu trabalhar bastante a sexualidade com as mulheres, porque a gente usou instrumentos em que vieram várias informações dessas mulheres, descobertas assim, que a gente teve, que até mesmo elas não sabiam que existia dentro delas, né? Então, isso é muito importante, para que a gente dê um passo maior na sexualidade e melhore a saúde da mulher. Com o empoderamento feminino, se fala mais sobre o corpo e suas ferramentas? Sim. Sim. Que é um tema que está bastante presente, né? O empoderamento feminino. Isso. O que é empoderar? Não é tirar as amarras. Tirar as amarras. Nós somos, desde criança, nós mulheres, muito poldadas. Então, o empoderamento ele vem para aprender você a tomar posse do seu corpo e do seu lugar.
seu lugar na sociedade, o seu lugar no mundo, a forma como você quer se apresentar. Não é? Saber sobre os seus direitos enquanto mulher. Não fala não só os seus deveres, porque os deveres estão aí escancarados. Isso. Não é? Muitas vezes a gente Conhece não mais quer os deveres, né? os deveres, e assim, muitas vezes a gente não quer assumir aqueles deveres, porque a gente não se sente parte. E aí? Aí é válido. É assumir a postura do não quero. Eu não quero? O que é que eu quero? Eu posso? E de que forma eu vou tornar isso saudável, o meu querer? Procurar grupos de mulheres, se aproximar mais de mulheres. A gente é a gente é ensinada que a mulher é nossa rival. A gente tem que ser melhor do que a menina mais bonita da sala. Quando a gente, na adolescência, que começam os namoros, mas ela vai roubar o meu namorado. E a gente fala em rivalidade feminina também. O empoderamento feminino, ele vem para a gente entender, junto com a sororidade, entender que nós somos iguais, nós somos todas mulheres e nós precisamos umas das outras. Tá? É uma luta constante. A questão do empoderamento, ela não é individual. Você precisa empoderar-se para ajudar um grupo, para ajudar uma sociedade. Tá? Isso é uma postura que você toma. Quando você toma essa postura, você acaba fazendo isso de forma indireta. Tá? Quando você se empodera, uma mulher empoderada, ela vai fazer o que ela quiser, respeitando primeiro ela, seus quereres, né? E aí respeitando o espaço do outro, mas é primeiro ela, segundo ela, terceiro ela, respeitando as outras mulheres, entendendo que as outras mulheres, elas também têm seus quereres, tá? E não mais vê-las como inimigas ou rivais, tá? Vamos acho que é a última pergunta. Mulher que expressa seus desejos põe medo no parceiro ou parceira? É uma questão subjetiva, tá? Essa questão de colocar medo, de impor medo, mas de forma geral, O homem sim. se sente ameaçado? De forma geral, sim. Por uma questão social, de um homem ter, só ele pode dar prazer. Como é que a mulher vai sentir prazer sozinha? O prazer dela tem que ser meu. E aí é que está o grande problema. A mulher, ela tem que se conhecer, ela tem que saber onde está o seu prazer, dar o seu prazer sozinha. A gente não depende de ninguém para sentir prazer. E o homem, muitas vezes, eles ficam assustados. Não é? A mulher, como assim? Uma mulher que sabe se dar prazer sozinha. Como é isso? Uma mulher com iniciativa. Com iniciativa. E livre, não é? Porque as mulheres que são empoderadas, elas são livres de amarras. Pegando esse gancho de empoderamento, de rivalidade, a gente está entrando com um livro, o lançamento está previsto para o final de janeiro, da editora Conquista. O livro é Sem Medo do Batom Vermelho, transformando rivais em aliados. Eu estou com um capítulo do livro, estou participando como coautora da coordenação. O livro é de coordenação da Rosângela Sampaio. Então, é uma empresa do Rio de Janeiro. A gente vai fazer o lançamento no Rio de Janeiro e em São Paulo, e a gente vai trazer à tona essa questão da rivalidade, não é? Do empoderamento feminino, da sororidade, de a gente começar a se enxergar como iguais. Tá? E aí a gente melhora saúde mental, a gente melhora saúde física, saúde feminina, porque quando a gente ensina alguém, quando a gente vai dizer, olha, você pode se conhecer a partir desse ponto, você também tem alguma informação. E quando eu já passo para essa área de saúde com a Maria Luísa. Quando fala em empoderamento, né, a mulher que se valoriza, que se conhece,
que sabe o que quer, é mais fácil também dela procurar tratamento, dela procurar uma ajuda mais apropriada aí na área médica, na área de saúde, propriamente dito. O empoderamento, assim, na área de saúde, isso ajuda bastante quando a mulher é empoderada. Eu digo, desde da parte reprodutiva dela até a menopausa, essa mulher ela tem os melhores tratamentos quando ela é empoderada, porque ela aceita ou renega um tratamento que seja inadequado, ela vai aceitar aquele tratamento que ela já tem um conhecimento do que será melhor para o seu corpo. Eu percebo isso muito como eu sou enfermeira obstétrica, quando uma mulher empoderada chega para parir. Então, ela quer parto normal, ela sabe o que quer, ela sabe que o corpo dela vai funcionar daquela maneira. E eu vejo como é importante, como o parto flui da melhor maneira. Então, os melhores tratamentos, os melhores resultados acontecem com essa mulher empoderada, porque ela ali, ela causa um medo no profissional. Eu percebo muito isso. Não precisa do profissional, pode deixar que eu mesma aqui tomo conta. Ela discute mais com o profissional aquela conduta. Sim. Ela perguntas, ela tira dúvida. Então, ela sai ali com um respaldo maior e com a atenção melhor daquele profissional. Eu percebo isso diariamente quando as mulheres chegam empoderadas para mim, para parir. O meu olhar com aquela mulher é diferente. O meu cuidado com ela é diferente. Entendeu? Que isso não deveria ser. Deveria ser igual para todos, mas o próprio ser humano ele já é mais cuidadoso com a mulher empoderada. Sim. Então, por isso que o empoderamento assim, tá no auge, né? Que a gente vem discutindo e vem acreditando que as mulheres um dia podem se tornar quase todas empoderadas, que a gente vê que é um pequeno número. Sim. Tá? E isso assim, tem melhorado bastante na violência obstétrica. Isso assim, a mulher que chega empoderada, ela não sofre violência obstétrica. Porque ela não deixa. Ela não deixa. Então, eu venho discutindo bastante isso. Vamos agora para o nosso momento mural. Algumas imagens, né, tiradas, algumas colocações, frases, imagens também tiradas já na internet, para a gente ir comentando. Sexo não é tabu. Vergonha dele, sim. Com certeza. O sexo como um todo. Principalmente da forma como você escolhe fazer sexo. Com quem fazer. Não deve ser tabu, é uma questão de saúde, como a gente já toca tanto na tecla. O sexo é uma questão de saúde, porque você precisa entender o que é que você quer. E precisa conversar primeiro com você, para você entender os seus quereres, os seus prazeres, e depois conversar com o seu companheiro, a sua companheira, para dizer o que é que você quer, ensinar como é que você quer. Não tem por que ter vergonha. Coloca outra imagem. Por que falar de sexo é tão difícil? Da sexualidade como um todo, não é tão difícil. Você percebe isso também, Maria Luísa, no consultório, né? As mulheres que chegam até nesse assunto do DIU, né? Depois coloca já uma imagem do DIU, pirulito, para a gente já pegar esse gancho. Percebe a dificuldade que é em falar sobre isso? Bastante. Principalmente na gravidez. Se falar de sexo na mulher em idade fértil é difícil. Principalmente na mulher na gestante também é muito difícil falar de sexo. E a gente tenta querer orientar essa mulher, a gente faz alguns instrumentos ali, mas a gente percebe que a mulher ainda não aceita isso facilmente. E assim, um relato muito engraçado assim, que eu tive nesses 10 anos de formada, foi uma vez uma mulher veio fazer uma coleta do preventivo para mim, e eu perguntei: o que você está sentindo hoje? Geralmente eu faço essa pergunta, né? Aquela pergunta subjetiva. E ela fez e disse: eu estou com dor de cabeça. Eu disse: mas você tem prática? É frequente você ter essa dor de cabeça? Com qual frequência é? Ela disse: eu vou assumir uma coisa para você, enfermeira. Eu tenho dor de cabeça quando eu fico sem sexo. E a minha orientação a ela foi: você vai praticar o sexo o quanto você achar necessário. Aí veio outro problema em cima dela.
E ela disse, mas o meu esposo é alcoólatra e eu não consigo ter sexo com ele. E eu quero ter sexo com outras pessoas. E aí eu fui trabalhar a sexualidade junto com ela. E isso, assim, é muito importante. Porque a gente vê ainda a fragilidade dessa mulher em falar de sexo dentro da própria sociedade. Pronto, aqui outra imagem. Sofria abuso. Isso aí traz para a saúde mental uma série de complicações, né, Luísa? Complicações, traumas. O abuso sexual é algo bem que precisa ser bem discutido. Como é que a gente pode ajudar? Eu não falo do abuso sexual quanto à violência, porque violência no caso do estupro, porque muitas vezes as mulheres, eu conheço meninas que se sentem culpadas de terem sido violentadas. E é extremamente importante que a gente ensine, que a gente deixe claro que elas não têm culpa de nada. Mas eu acho que ele olhou para mim, eu acho que ele veio porque eu estava de short. Não, ele não fez isso porque você estava de short. Você podia estar de burca. Talvez ele fizesse. Termina se culpando, né? É muito sério, porque a mulher ela se culpa muito quando ela é abusada sexualmente. Como é que a gente pode ajudar essa mulher em relação a... Porque a gente vê muito abuso dentro do seio familiar. Infelizmente, mas é algo bem recorrente. Ter essa conversa com a menina, com o menino, porque não são só as meninas que são abusadas sexualmente. E aí a gente precisa conversar sobre sexo ainda na infância. Tá? Explicar o que é aquele corpo, fazer com que a criança conheça o seu corpo e de que forma ela pode ser tocada. Quem é que pode tocar o seu corpo? A que ponto chega o abuso, né? Isso. Porque assim, às vezes a gente não entende. Uma vez eu conversando com uma amiga, ela tem uma filha de 6 anos, eu disse, você sabia que a sua filha pode sentir prazer? Que ela tem um clitóris e ele só serve para isso? Ela olhou para mim com a cara de assustada. Eu disse, pegue esse gancho e ensina ela. Ensina ela quem pode, quem não pode tocar ali. Porque se algo acontecer de errado, você precisa ter esse vínculo com a sua filha, com o seu filho, para que ele possa chegar até você e relatar o problema. E aí essa responsabilidade não deve ser só da mãe. Ela tem que ser do pai também. Do homem, tem que ser de quem está participando ali, da figura masculina. Certo. Temos uma pergunta da nossa, também veio por telefone, né, por meio de mensagem. A mãe, no caso, né, a mãe diz, vejo a minha filha de 8 anos se tocando, curiosa. O que é que ela deve fazer? Dar um basta ou sentar para conversar? Sentar para conversar. Sem a menor dúvida. Nós, meninas, somos capazes de sentir prazer desde muito cedo, né? Porque a gente nasce com aquele órgão que ele é responsável. Única e exclusivamente pelo prazer. Ele não tem outra função a não ser dar prazer. E ele não é só aquela área externa, ele é interno. O clitóris é enorme quando a gente fala dele de fato. Ele tem quase 10 centímetros, né? Porque ele vem de uma área interna da nossa vagina. E é importante que a gente conheça isso para que a gente possa educar essas crianças. As mães, elas sim ficam assustadas. Como é que ela vê a menina se tocando e não vai se assustar? A nossa sociedade impõe esse medo, né? Então ela deve conversar. Como é que ela pode conversar com essa filha? Primeiro ela tem que aprender. Primeiro ela tem que saber do corpo dela, o que é o corpo dela, como é que ele funciona em relação a isso. Será que essa mãe também se conhece para ensinar a filha? Deve proibir que a filha se toque? Não. Quais são os lugares que ela pode fazer essa prática? Já que a gente vive no meio social e a gente precisa sim ter alguns cuidados. A mãe precisa também se conhecer para poder conhecer o assunto para então, né, fazer orientar. Essa parte educativa. Isso. Mas agora vamos para o nosso momento o nosso giro aí da notícia, momento de notícia. E o Planetário aqui em Arapiraca completou 7 anos. Acompanhe a matéria.
Localizado no Lago da Perucaba, o Planetário Municipal e Casa da Ciência coleciona muitas histórias. Ao longo dos seus 7 anos, encanta jovens e estimula o interesse pela ciência, sobretudo a astronomia. O público que visita o local conta com um mirante utilizado para observação com telescópios e palestras sobre a esfera celeste. Além de ser apoio aos alunos da rede municipal, o local abre as suas portas para quem tem interesse em conhecer e estudar o mundo da astronomia. O Planetário Casa da Ciência de Arapiraca, com apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação e Esporte, nesses 7 anos de inauguração, tem levado muito ciência, tecnologia e inovação para a comunidade de Arapiraca, para os alunos da rede municipal e para os alunos também da rede estadual, dos institutos federais e das universidades. Aqui no Planetário a gente tem feito ciência, tecnologia embasado na astronomia. Então, essa presença dos alunos nessa visita na cúpula do planetário vem a suprir a curiosidade que eles têm em relação ao sistema solar, né? A formação da galáxia, a formação do nosso planeta, a formação do universo como um todo. Anos, o planetário, uma criança, nasceu ontem, já está aí, né, com tanto serviço, prestação de serviço, tantos eventos já aí realizados. Então, parabéns a todos que fazem parte aí do planetário aqui em Arapiraca. E finalizando esse momento, que pena, né? Um momento tão bom, né, tão realmente prazeroso discutir e falar sobre isso, fazer a prestação de serviço, né? Porque o objetivo de um meio de comunicação é prestar serviço, né? E tenho certeza que prestamos esse serviço hoje, né, para as mulheres, para os homens também. E já finalizando, queria agradecer a participação, Maria Luísa, muito obrigada mais uma vez aqui. A produção aqui já está dizendo, vamos fazer o programa número 2, né? Muitas perguntas, muita gente acompanhando, né, os nossos internautas. Obrigada pela participação. Obrigada, Maria Luísa, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, né? Acredito que as mulheres arapiraquenses também agradecem quando a gente discute esse tema, que chega informações para elas, porque elas precisam bastante, principalmente nas áreas rurais. E eu acredito que esse tema é um tema longo, e que se a gente fosse passar o dia discutindo... Tem muita coisa ainda. E que a gente venha discutir isso para a gente garantir os direitos sexuais e reprodutivos que está na Constituição para essas mulheres. Porque a mulher é lei, ela saber sobre os direitos sexuais, sobre sexualidade. Então, a gente precisa intensificar isso e dar acesso a toda a população. Isso não é feio, não é imoral, tem que falar e ser discutido com responsabilidade. Obrigada pela participação e obrigado também, Heloísa Guedes, sexóloga. Muito prazer, né? Muito simpática. Obrigada pela participação aqui. Foi muito bom a discussão hoje de manhã aqui e deixo espaço para outros programas também. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada também, Cláudia. Adorei participar do programa de hoje, que venham outros, né? Deixo aí a minha disponibilidade, meus contatos, meu Instagram, @HeloísaGuedes. Quem tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, mensagem. Fiquem à vontade, eu tô aí para tirar dúvidas. Trabalho sexualidade também no consultório, atendo na Clínica Sense, no bairro Brasília. E estou completamente disponível para tirar dúvidas e ajudar que as pessoas sejam mais felizes. Coisa boa. Que é extremamente importante quando a gente entende a nossa sexualidade e a nossa vida sexual. E comecinho do ano aí, vamos falar sobre esse livro, né? Vamos. Quando tiver mais próximo, vamos falar aí sobre esse livro, divulgar, motivar e a mulherada também, né? E também os parceiros e parceiras a lerem também, né? Ficarem informados. Obrigado mais uma vez. Obrigado vocês que nos acompanharam aí até desde as 9 horas da manhã. Lembrando que mais informações às 12h30 no Cidade em Foco. Lembrando que às 14 horas tem esporte. A todos um ótimo dia, sexta-feira. Lembrando do nosso compromisso, segunda-feira,
nesse mesmo horário, às 9 horas. A todos um ótimo dia, um ótimo final de semana. Até segunda.